do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso encontro nesta terça-feira, 12ª semana do Tempo Comum. Estamos vivenciando este tempo belíssimo da igreja, tempo em que somos convidados a mergulhar neste amor de Deus, né? Então, você que reza conosco, você que se coloca de coração aberto para ouvir o que Deus tem a nos dizer, a nos falar. Não deixe passar despercebido, mas nos ajude, compartilhe, faça com que este vídeo, esta mensagem alcance também a tua família, os teus, para que nós possamos juntos meditar, louvar e pedir ao Senhor que possa abençoar a nossa casa. E no dia de hoje, a igreja nos coloca na liturgia 2 Reis, capítulo 19, versículo 9 depois a 11 e depois de 14 a 21 e de 31 a 35. E Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 6 e depois de 12 a 14. Então, amados irmãos e irmãs, a liturgia nos apresenta um ensinamento fundamental para a nossa vida cristã, para a tua vida, para a minha, a confiança em Deus em meio às dificuldades, mas também a coragem de escolher o caminho que conduz à vida eterna. Então, nós temos esses dois meios, uma confiança em meio a essas dificuldades, e também coragem para escolher um caminho. E nessa leitura que nós encontramos, de 2 Reis, capítulo 19, o rei Ezequias, diante de uma situação humanamente desesperadora, o poderoso exército assírio havia conquistado diversas nações e agora ameaçava Jerusalém, como nós vamos encontrar ali. Senaqueribe não apenas desafia o rei, mas zomba da própria fé de Israel, quando ele diz o seguinte: não te seduza o teu Deus em quem confias. Em outras palavras, a tentação apresentada a Ezequias era abandonar a confiança em Deus e render-se ao medo. Quantas vezes a mesma tentação aparece na minha vida, na tua vida, na vida da tua família, na verdade, quando enfrentamos problemas familiares, enfermidades, quando a dor nos machuca, aquelas cicatrizes elas ainda não estão muito bem cicatrizadas, as dificuldades financeiras, muitas vezes até na pastoral que você faz, você participa, aquelas crises que entram na pastoral, os sofrimentos pessoais, eu não sei o que você tem passado, como é que você tem levado. E podemos ser levados a pensar que Deus nos abandonou ou que a sua ajuda não virá. É como lembrar daquela passagem de Marta e Maria, quando o Senhor chega e Lázaro tinha falecido. Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então, é como se pensasse, Deus não está conosco, Deus não caminhou, que se o Senhor tivesse, meu irmão, não teria acontecido isso. Senhor, se o Senhor estivesse comigo, com a minha família, não estaria acontecendo essa situação. Na verdade, é nossa tendência. Mas Ezequias nos ensina o caminho correto. E que caminho é este? Em vez de se desesperar-se, ele sobe ao templo e coloca a carta ameaçadora diante do Senhor e reza. Que gesto bonito. Ele não fica apenas analisando o problema, ele apresenta o problema para Deus. E aqui eu me recordo de uma outra passagem de Jesus com o cego a caminho de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E Jesus chama: o que tu queres que eu te faça? É Deus perguntando também para nós, para mim e para você, E essa atitude é profundamente catequética também.
O cristão não ignora as dificuldades e nem vive em uma ilusão. Ele reconhece os problemas, mas os leva para a oração. Olha que bonito. Antes de buscar respostas humanas, coloca-se diante do Senhor. E aí isso é bonito perceber que nós não estamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos. O Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem caminhando conosco. E São Basílio Magno nos ensinava que a oração não muda apenas as circunstâncias, ela transforma, sobretudo, o coração daquele que reza. Olha que bonito. Tornando capaz de enxergar a ação de Deus, onde antes só via apenas obstáculos. São Basílio Magno nos falando, nos colocando nessa realidade. É preciso confiar, é preciso colocar em oração, se colocar diante de Deus. Eu não sei qual a situação que você tem passado, eu não sei quais são os obstáculos, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado. Mas se coloca de joelho, coloca em oração, não tenha medo de confiar, de se entregar ao Senhor, porque é Ele que nos coloca no nosso coração. E a resposta divina vem por meio do profeta Isaías. Jerusalém será protegida. Olha que bonito isso. Não porque se fosse militarmente superior, mas porque Deus permanece fiel às promessas. Deus é fiel conosco, mas nós também precisamos ser fiéis com o Senhor. Aquilo que parecia impossível aos homens tornou-se possível na intervenção de Deus. Tem uma música que diz, né? Aquilo que parecia impossível, para Deus se tornou possível. Que bonito isso. Nós temos o Deus do impossível, mas o possível cabe a nós. O possível cabe a mim, cabe a você. Então nós temos também que fazer a nossa parte. Não podemos cruzar os braços e ficar esperando, mas também se colocar a serviço, no caminho. E a mensagem é clara para nós. Os poderes deste mundo são passageiros. Deus permanece para sempre. Santo Agostinho, ele dizia que quem coloca a sua esperança apenas nas forças humanas, constrói sobre a areia. Mas quem confia em Deus, constrói sobre a rocha. E essa rocha que não se abala. Por isso, em quem que você tem construído a tua esperança, a tua confiança, em quem você tem se apoiado? Muitas vezes nós nos apoiamos em mãos humanas e as nossas mãos humanas são falhas, às vezes não alcançam e aí caímos, fraquejamos. E aí qual é a primeira tendência que nós temos a fazer? Desistir. A gente quer desistir no meio do caminho, no meio do processo. Amado, amada, não desista do seu propósito por causa do processo. Muitas vezes o processo é difícil, é dolorido, é lento, mas não desista do seu propósito, porque você está passando dificuldades, problemas no processo. É o Senhor que caminha conosco e não nos deixa sozinhos. E o Evangelho de Mateus vai nos dizer que o Evangelho fala das parábolas, das pérolas aos porcos. E essa passagem é muito bonita, que Jesus vai dizer, nós não podemos dar pérola aos porcos, porque muitas vezes nós estamos dando prioridade na nossa vida para quem não está nem aí conosco. O que tem sido prioridade na tua vida? Na tua vida familiar, na tua vida conjugal, na tua vida profissional? O que tem sido prioridade? Numa escala de valores, o que tem sido prioridade na tua vida? O Senhor vai nos convidar no Evangelho
a pensarmos justamente isso. Você que é casado, você que tem seu esposo, sua esposa, você tem priorizado? Às vezes a gente passa um tempo, né? Não fala durante o dia com a esposa, com o esposo. E aí acontece muitas vezes este afastamento, esse esfriamento. Não tive tempo. Não tive tempo. Não teve, né? Quanto tempo dura para mandar uma mensagem? Quanto tempo dura para mandar um áudio? Olha, está tudo bem, estou trabalhando, agora não posso falar, como é que você está? Ou quando chega em casa, como é que foi o teu dia? Porque muitas vezes nós levamos os problemas do trabalho, do ambiente que nós estamos, para casa. E aí a gente descarrega no esposo, na esposa, nos filhos. A gente tem um dia estressante no trabalho e aí a gente descarrega quando chega em casa. A tua casa é um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de harmonia. Problemas do trabalho, deixe no trabalho. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de problema na nossa vida, não tem outros. Existem 2 tipos de problemas apenas. Os problemas solucionáveis, que têm solução, e os insolucionáveis, que não têm solução. Então, todos esses, os demais, né? Então, se você sabe que o problema tem uma solução, não se desespere, porque ele vai se solucionar. Agora, se você sabe que ele não tem solução, não adianta se escabelar, porque você sabe que não tem solução. Então, que nós possamos, amados, a fazer isso, esta regra de ouro que o Senhor vai nos colocar no Evangelho. Não dê pérola aos porcos. O que tem sido prioridade? Na nossa vida existe preço e valor. Muitas coisas nós estamos colocando preço. A gente gasta tempo trabalhando para ter fundos, ter subsídio para sustentar a família. Claro, é importante? É. E aí a gente tem que correr atrás, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e é um preço. E o valor é gastar tempo com os teus. O dinheiro não recupera aquilo que o tempo tira de nós. Você pode ter o dinheiro que for, a fortuna que for, mas de nada vai te adiantar se a preciosidade não for aos teus. Preciosidade não é o que nós temos. Preciosidade não é o que você tem, mas é quem você tem. A gente prioriza tantas coisas lá fora. Trabalho, carro, casa, um status que nós temos. Outro dia, conversando com uma pessoa, tudo bem? Tudo? Quem é você? Eu sou o gerente tal. Tá, você me disse a tua função, mas e quem é você? Eu sou um pai, tal. Quem é você? Quem sou eu? Porque às vezes nós colocamos máscaras e máscaras e máscaras. Você é um profissional, você é isso, você é pai, você é marido. Não, mas peraí, e quem é você? Quem é o Padre Anilson? Né? Então a gente fica preso em títulos e cargos e o que tem sido realmente importante para nós? O caminho que o Senhor nos convida, né? E São Gregório Magno vai dizer: a porta estreita no início, mas conduz à amplitude da vida eterna. As renúncias presentes parecem difíceis, mas produzem uma alegria que o mundo não pode oferecer. Você que é casado, você que é pai, você que é mãe,
Deus deu uma preciosidade para você. E por quê? Porque muitas vezes os relacionamentos estão se dissolvendo muito fáceis. Você conversa com o pessoal mais antigo, você vê que os casamentos duravam 50, 40, 50, 60 anos. Recentemente eu fiz umas bodas, eles completavam 64 anos de vida matrimonial. E por que que hoje não estão se durando, não estão tendo esta durabilidade? É porque falta compreender que o importante não é o que tem, mas é quem você tem. Porque as pessoas já entram num relacionamento pensando que, se não der certo, a gente separa. E não é assim, né? O Senhor nos convida a prestarmos atenção e a estar atentos. Não dê pérola aos porcos. Valorize os teus, valorize a tua casa, valorize a tua família. Tenha a alegria de sair do trabalho e voltar para casa. E mostrar a alegria de ter a tua família reunida. Repito, né? Como é bom estarmos reunidos em família, sentados à mesa. É o convite que a liturgia nos faz. Cada dia, estarmos juntos com aquilo que nós escolhemos, com a preciosidade que Deus nos concede. A pérola hoje é a tua casa, é os teus. Os porcos é aquilo que muitas vezes a gente tem dado prioridade na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, te mostrando o caminho que leva à santidade, é estar com os teus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.